Tássio Cruz, que ouviu hoje o prefeito Dr. Pessoa, vai fazer um pente fino no prefeito, Tássio? É isso mesmo, Otávio. Mais uma vez, boa tarde a você e a todos. Como eu dizia, ele anunciou em decreto, publicou em decreto no Diário, na última sexta, essa espécie de sindicância na folha salarial dos terceirizados. E a gente conversou com ele hoje na Câmara e foi duro, viu, Otávio? Disse que quem não estiver trabalhando de fato vai ser mandado embora. Você gravou? Conversamos com ele lá na Câmara hoje. Tá gravado? Tá gravado. Então vamos assistir. Caminhar dentro de um patamar de lisura, de clareza. A administração é isso. Terceirizado, às vezes alguém simpático lá bota que não está condizente com o trabalho e a gente tem que saber. Quem não trabalha e trabalhar, se não trabalha, não deva fazer parte da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Teresina. As duras, João Magalhães, isso, claro, tem um reflexo na questão administrativa, mas também eleitoral. E nós estamos vivendo um período pré-eleitoral. Quais são as complicações que isso pode ter eleitoralmente falando, João? Vou lembrar, Otávio, que a folha de terceirizados ela é sempre preenchida por aquelas de indicação política, né? O que se tem historicamente é que cada parlamentar ou cada aliado político do prefeito tem uma cota de indicação de cargos terceirizados e que são distribuídos nas mais diversas áreas de gestão da Prefeitura de Teresina. Então, essa sindicância, essa apuração, essa auditoria na questão dos gastos com terceirizados, o de Dr. Pessoa, primeiro tem a questão, né, de verificar de fato quem é que está trabalhando ou se existem pessoas apenas que estão recebendo sem trabalhar. Então é uma auditoria porque primeiro quer ver de fato essa questão administrativa, até porque a gente sabe que a Prefeitura está em um momento de queda de receita, então em momentos como esse é natural que se também estimule ações para cortar gastos, né, para cortar despesas. E, obviamente, que se tiver alguém recebendo sem trabalhar, é o tipo de gasto que não deveria nem ter existido. E agora, em momentos como esse de crise econômica, é claro que precisam ser, de fato, cortados. Porém, se tem alguém que está recebendo, que está com um emprego, né, terceirizado, é porque ele foi indicado por alguma liderança política, por algum vereador. Então, tem um impacto político também. O Dr. Pessoa demonstra aí que vai sim mexer nessas indicações. Então, com essa auditoria na folha de pagamento, ele cumpre, por um lado, a questão administrativa, mas também vai ter consequências políticas. A gente precisa saber quem vai ser o mais afetado e como ele pode responder a essas questões, a essas mudanças que devem ocorrer, tendo em vista que vai haver essa apuração na folha de pagamento dos terceirizados. Eliezer Rodrigues, pela sua apuração, é uma questão muito mais política de saber quem indicou quem, até para enxugar essa folha para o pleito que vem aí de 24, ou é muito mais uma medida econômica diante das dificuldades financeiras? Tem os dois aspectos, Otávio. Agora, o aspecto político, eu acredito que é preponderante. Todas as medidas daqui para frente, faltando basicamente um ano para a eleição, elas têm sim o fator eleitoral como critério, como variável, como peso. Então o prefeito precisa, não diria enxugar ou aumentar, mas adequar o grupo de colaboradores, sejam terceirizados ou comissionados, de acordo com questões políticas e questões de prestação de serviço também, porque mesmo sendo indicado político, o colaborador ele precisa exercer uma função, ele precisa dar um expediente, executar a sua tarefa no setor em que for designado, e isso também interfere na imagem da gestão. Se há um grupo, uma parcela desses trabalhadores que não está prestando seu expediente e realmente está deixando de prestar um serviço, isso macula a imagem do prefeito. Também precisa de correção, de regulagem, para não pesar negativamente ao gestor maior, que é o prefeito da cidade. Nós conversamos também com o vereador Dudu, mudando de assunto. O vereador Dudu foi para uma queda de braço, literalmente, com o PV e disse a seguinte expressão, que o PT tem mais força do que o PV. Vamos ouvir o que disse o Dudu. Eu fico feliz do otimismo da ex-deputada Tereza Brito, que não logrou êxito na última eleição, mas é uma liderança
forte aqui na cidade. E dizer que a federação ela realmente não tem um dono, até porque na democracia se faz assim. Quando não se tem entendimento, vai por voto. E creio eu, e dizia isso para ela, inclusive semana passada, não aqui menosprezando o PV, nem a deputada, nem a sua liderança, mas nós estamos falando de uma federação onde o PT, a nível nacional, tem 68 deputados federais, o PV tem 6. Aqui no Piauí, nós governamos o estado, temos 12 deputados estaduais, 4 federal, PV nenhum. Então não é para falar de quantitativa, mas a gente, venhamos e convenhamos, a roda menor não pode atropelar a roda maior. Então o PT respeita todas as lideranças que compõem a nossa federação. Agora existe um critério objetivo, democracia se faz com peso político. O político usou o vereador Dudu para falar sobre tudo isso. Qual é o impacto dessa declaração, hein, Tássio? Só um bastidor interessante, Otávio. O amigo de casa deve ter percebido pouca luz. A luz na Câmara tinha acabado de acabar. Nesse momento estava às escuras ali a presidência, por isso um pouco menos de luz e não ficou com o ideal, a qualidade que a gente sempre leva. Mas ao longo dessa entrevista, um pouco depois, Otávio, eu perguntei ao vereador que a Tereza Brito alega que em 2022 ela teve mais voto que Fábio Novo em Teresina. E o Dudu usou a seguinte frase: ninguém aqui é besta. Ele, ao analisar, né, a situação da composição da federação, mas como eu venho defendendo desde o início, com todo respeito à deputada Tereza, que tem uma história muito rica aqui na capital, foi uma vereadora muito atuante, uma deputada, mas pra gente que vive a política, esse processo soa muito como uma tentativa de ampliar os espaços do PV, principalmente na chapa proporcional. Ela, mesmo que brigue por uma candidatura própria, ela dificilmente vai ter apoio da federação, já que o PCdoB anunciou apoio a Fábio Novo. Então, é uma política que tem história, que tem todo o direito de lutar pela candidatura à prefeitura, mas também, de certa forma, isso pode afetar uma ampliação de espaços do PV na chapa proporcional, como eu venho destacando aqui. Para se ter ideia, são 30 vagas para vereador. Só o PT tem 35 candidatos. Vai ter que reduzir o número de candidatos e, pelo que a gente conversou em bastidor, 25 vagas serão para o PT, já foi definido. Nós teremos 3 vagas para o PV e 2 vagas para o PCdoB, para dividir dentro da federação. Óbvio que o PV vai querer mais espaço, vai querer mais candidaturas e, por isso, a ex-deputada mostra o seu peso, a sua força, quando mantém essa candidatura majoritária. Então, vamos aguardar, vamos ter várias declarações públicas, né, contrárias a uma troca de farpas que é comum, mas eu acho que a situação caminha mais por esse lado. João Magalhães, até que ponto o vereador Dudu tem razão nesses seus argumentos? Usou a quantidade de deputados estaduais, de deputado federal, até que ponto o Dudu tem razão? Olha, se a gente for realmente para responder a sua pergunta de forma direta, ele tem toda a razão, porque de fato é o peso político quem define qualquer tipo de conflito interno dentro de uma federação. Eu diria até que a ex-deputada Tereza Brito precisa ter claro a seguinte questão: se ela quer disputar de fato a prefeitura de Teresina, a melhor estratégia para ela deveria ser sair do PV, porque permanecendo nessa federação não há condições políticas dela se viabilizar como candidata a prefeito. E a gente fala isso baseado em quê? É de fato comparar o peso político do PV e do Partido dos Trabalhadores aqui em Teresina. Então, qualquer análise objetiva não dá margem, né, para a possibilidade de Tereza Brito ser candidata da federação com o apoio do PT, do PV e do PCdoB. Então, se a deputada Tereza Brito quer de fato disputar a prefeitura de Teresina, o melhor caminho certamente seria deixar essa federação, inclusive nem precisa de janela, né, tendo em vista que ela hoje não ocupa um cargo, um mandato eletivo. Então, permanecendo no PV, seguramente o que ela pode fazer é levar essa discussão até as convenções. Isso pode ocorrer, como bem explicou o Tássio. Isso tem como pano de fundo a disputa, né, para ampliar mais poderes do PV nessa federação, mas é fato que qualquer análise objetiva traz como resultado o PT lançando um candidato à prefeitura de Teresina,
porque tem a maior força política, tem maior poder de decisão, inclusive lá no Comando Nacional da Federação, e, claro, um candidato que até o momento se demonstra muito mais competitivo do que a deputada Tereza Brito. Eliezer, pelo que nos parece na cobertura política, só está faltando pacificar a situação da ex-vereadora, ex-deputada Tereza Brito, porque o PCdoB está resolvido, né? Exatamente, eu estava lembrando aqui do PCdoB, Otávio, que em nenhum momento chegou para a queda de braços. Desde o início, o PCdoB se mantém na mesma linha e aceitando as definições do PT, como se fosse ali um aliado junto mesmo ali com o PT, sem muitas diferenças, né? O grupo obedece àquilo que o PT já tem determinado exatamente por esses critérios objetivos que foram elencados aí pelo vereador Dudu. O PCdoB é consciente que não tem força política para comprar uma briga com o PT e simplesmente aceita, e assim tem sido até mais beneficiado. De repente, os líderes do PCdoB estão melhor contemplados dentro das estruturas, dentro dos espaços do PT, do que se tivessem comprando uma briga ou querendo se impor. Eu acredito que esse posicionamento da deputada Tereza Brito é muito mais por ela, pessoalmente, pela liderança dela, pela trajetória dela em si, não necessariamente algo como vindo do grupo do PV. Mas como ela é a presidente do partido, ela representa a sigla, tem que ser ouvida nesse sentido. Mas na hora de realmente se avaliar o peso e a influência de cada partido dentro desta federação, o PT larga na frente com folga. A gente continua falando sobre sucessão municipal aqui em Teresina. Agora nós vamos ouvir o doutor Pessoa, que deu sua primeira declaração pública após o retorno daquela viagem a Brasília para tratar sobre o Republicanos. E aí, fica ou não fica com o partido? Doutor Pessoa. Lá nós estivemos, lá em Brasília, e ficou pacificado. Se tem alguma coisinha daqui e dacolá, isso faz parte do jogo político. Mas lá ficou pacificado. O comando do partido no Piauí é do doutor Pessoa. O comando do partido em nível municipal, estadual, do doutor Pessoa. Isso não quer dizer que outros não participem, mas o comando é do doutor Pessoa. Tu abriu a fala dizendo que está pacificado. Em poucas palavras, está pacificado mesmo, Tassi? Jeová Alencar, por mais que tenha uma aspiração de chegar ao Palácio da Cidade, não me parece que vai tentar neste momento, né? Já que está muito associado a doutor Pessoa. Então, parece à primeira vista pacificado. A dúvida que fica agora, eu conversava com os 3 vereadores hoje, que podem ir para essa chapa do Republicanos, de proporcional. Os 3 bem céticos, bem reticentes, demonstrando um certo receio sobre a chapa que vai ser formada, já que a gente já explicou, precisa de viabilidade eleitoral. Para tanta confiança assim, João Magalhães, do prefeito, que tem o comando do Republicanos? Olha, Jeová Alencar ocupando, né, o cargo de presidente do Diretório Estadual, é bom lembrar que ele também tem uma aliança muito grande com o próprio Jadiel, que é o deputado federal, que deve migrar para o Republicanos em breve. Agora, a doutor Pessoa, de fato, sempre foi um político em que colocou as decisões a cargo de um grupo, né? Mesmo quando ele era do MDB, quem fazia as articulações políticas era João Henrique Souza, o próprio Temístocles Filho. Ele mudou agora no Republicanos e deixa essa estrutura, essa articulação política a cargo de Jeová Alencar, que é da sua confiança, é o seu assessor de confiança e que tem certamente muita habilidade política para garantir apoio à pré-candidatura de doutor Pessoa. Então o doutor Pessoa apenas segue uma marca que ele sempre colocou na sua carreira política, né? Deixando a articulação nas mãos de aliados sem tomar a frente disso. Se ele deve confiar 100%, acredito que ele julga que sim, então é gestor, deve saber o que está fazendo. Agora, é claro que não é a mesma coisa se de fato fosse ele ou de repente o próprio Pessoinha comandando o partido. Poucas palavras, Eliezer, está tudo resolvido? Acredito que até a eleição municipal, sim, que é o que importa nesse momento. Se não houver atropelo, o prefeito parece muito seguro de estar no comando com pessoas de confiança no Diretório Estadual e Municipal do Republicano.